O ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar do Brasil, Paulo Teixeira, já se encontra aqui ao meu lado. Bom dia, ministro. Seja bem-vindo ao Bom Dia RN. O senhor chegou aqui no nosso estado ontem, visitou uma comunidade que trabalha com agricultura familiar no Agreste Potiguar, mas antes teve um encontro com a governadora do estado, Fátima Bezerra. Pergunta ao senhor, o que mobilizou a sua visita ao nosso estado e mais, algo dessa conversa que o senhor teve com a governadora pode ser antecipado aqui para a gente? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Animagem. Bom dia, Rio Grande do Norte. Ontem visitei uma comunidade aqui a 50 quilômetros de Natal. Depois estive com a governadora Fátima Bezerra. E o que nós estamos fazendo juntos, em primeiro lugar, nesse Dia Internacional das Mulheres, nós vamos lançar uma assistência técnica para as mulheres aqui no Rio Grande do Norte. E vamos lançar um acordo de assistência técnica no valor de 1,5 milhão. Então nós estamos trazendo essa notícia aqui. Ao mesmo tempo, o presidente Lula me pediu para buscar um dinheiro para financiar a agricultura familiar aqui no Rio Grande do Norte e no Nordeste. Então nós estamos em negociação com o Banco Mundial e com o BID para trazer um valor de 1 bilhão para o Nordeste. Evidentemente, uma parte importante será para o Rio Grande do Norte. Então isso está em negociação e o presidente Lula em breve deve anunciar esse resultado. Ministro, de acordo com os dados do Censo Agropecuário mais recente, ou seja, de 2017, 23% de toda a produção rural aqui do estado vem da agricultura familiar. A curto prazo, como essas medidas vão ajudar a aumentar essa porcentagem aqui no Rio Grande do Norte? Nós queremos que a agricultura familiar se dedique à produção de alimentos. Arroz, feijão, mandioca e batata doce, alface. Isso é, se dedique à produção de alimentos orgânicos, né? Uma agricultura familiar que se dedique a recuperar o meio ambiente, a conservar água e fazer com que o meio ambiente se proteja e a alimentação seja de qualidade na mesa do povo. Então nós queremos agora que a agricultura familiar amplie essa sua produção de comida. E como que o governo Lula pretende fortalecer a agricultura familiar? Comprando esses produtos num programa que se chama Programa de Aquisição de Alimentos, PAA. Nós temos 500 milhões para comprar os produtos da agricultura familiar. O estado aqui do Rio Grande do Norte também tem um programa como esse, nós vamos fortalecer esse programa. Um segundo programa é o PNAE, o Programa Nacional de Aquisição de Alimentação Escolar, PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Até 30% da alimentação escolar tem que ser comprada na agricultura familiar. Não precisa ser 30%, pode ser 100%. E alimentar as nossas crianças. O terceiro programa, todo o estado, né, os hospitais, as Forças Armadas comprarem da agricultura familiar. E o programa de biodiesel, que também é da agricultura familiar. Com isso, nós pretendemos fortalecer imensamente a agricultura familiar no Brasil e aumentar a produção de alimentos, porque uma obsessão do presidente Lula é que toda brasileira e todo brasileiro se alimentem pelo menos 3 vezes ao dia. Ministro, nesse sentido da fala do senhor, a gente consegue observar um alinhamento com a lei que foi aprovada recentemente aqui no estado, que tem 37 iniciativas, entre elas a da produção orgânica. Mas o Brasil vem desde 2016 batendo recordes em relação à liberação de agrotóxico. Em 2022, o maior número. Então eu pergunto ao senhor, como manter o equilíbrio entre sustentabilidade, meio ambiente e economia? Nós queremos trabalhar a agricultura agroecológica, uma agricultura restaurativa, né? Fazer uma transição ecológica na agricultura. E para isso nós vamos investir muito em bioinsumos, né? Para substituir os agrotóxicos, de tal sorte com que as pessoas recebam alimentos na sua mesa sem veneno, sem agrotóxico. Esse é o objetivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do governo do presidente Lula.
E para isso, ministro, é necessário ter o diálogo com esses produtores. E no sentido dos diálogos, eu pergunto sobre a questão das invasões que aconteceram no estado da Bahia. 5 fazendas foram ocupadas por trabalhadores, pelos integrantes do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Quais ações o Ministério já adotou até o momento e quais ainda pretende adotar? Nós temos um diálogo com o MST e pedimos a eles que saíssem dessas fazendas. Eles estão saindo no dia de hoje e amanhã nós vamos fazer um diálogo com a empresa Suzano para recuperar a pauta das negociações que eles tinham feito anos atrás e que eles alegam que estão sendo descumpridas, para retomar essa agenda. Eu acho que esse governo é um governo do diálogo. E em primeira mão estou te dando aqui a notícia de que eles estarão saindo nesta manhã lá na Bahia e amanhã, 14 horas, nós teremos uma reunião junto com a empresa Suzano lá em Brasília. Sobre esse diálogo, agradeço pela informação antecipada, ministro, mas o senhor já conseguiu observar se há uma tendência de que outras invasões aconteçam em outros estados, como por exemplo aqui no Rio Grande do Norte? O que eu quero dizer, basta pedir uma audiência para discutir as demandas, né? Então, nesse sentido, nós estamos abertos e achamos que esse é o momento do diálogo. O presidente Lula sempre foi um homem do diálogo e por essa razão nós achamos que esse tem que ser o caminho para tocar as demandas da reforma agrária e da agricultura familiar. Para concluirmos nossa entrevista, vamos falar só um pouquinho sobre o compromisso que o senhor vai ter logo mais, né? Daqui a pouquinho, logo após a entrevista, o ministro vai para o mercado da agricultura familiar, que costumamos apresentar aqui no Bom Dia RN, e em seguida o senhor tem uma reunião com a Câmara Temática da Agricultura Familiar do Consórcio Nordeste. Na primeira resposta, o senhor antecipou, acredito, um pouco do que vai ser debatido nessa reunião, mas os compromissos para hoje em relação a essa conversa do Consórcio Nordeste. O que é que está sendo planejado? Nós queremos discutir esse Programa de Alimentos Saudáveis, PAS, que é para a produção da agricultura familiar de alimentos sem agrotóxicos. Esse programa é o que nós queremos implementar junto com os estados. E aqui no Nordeste são 9 estados que têm um trabalho intenso com a agricultura familiar e nós queremos apoiar esses estados como o Rio Grande do Norte para ampliar, fortalecer, modernizar a agricultura familiar. Nós queremos que o agricultor familiar faça menos esforço físico, para isso temos que comprar máquina, que ele não se exponha ao agrotóxico, por isso os bioinsumos, que ele possa também desenvolver a agroindústria, né? Agregar valor à sua produção. Quem produz fruta pode produzir polpa, né, para vender nos supermercados, pode também, junto com os seus pares, produzir sorvetes, enfim, nós temos muito a ser feito e nós queremos que o agricultor familiar possa se fortalecer para vender no mercado, não é? E é por isso que nós queremos mexer na legislação sanitária para permitir o acesso ao agricultor familiar ao grande mercado para que ele possa melhorar de vida. E fazer um trabalho grande para as mulheres e para a juventude, para que a juventude possa estudar, mas possa voltar para fazer o trabalho junto à sua família no campo. Ou seja, uma cadeia, né, ministro? Começa ali no pequeno agricultor, que precisa do seu sustento, passa pelo cidadão comum, que quer ter acesso a um alimento mais barato, e chega inclusive às políticas públicas, porque se a população se alimenta melhor, essa população vai ser mais saudável e acaba não sobrecarregando algumas demandas do sistema de saúde. Acabamos de conversar com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, Paulo Teixeira, a quem agradeço pela disponibilidade em meio a essa agenda de conversar com a nossa audiência do Bom Dia RN. Obrigado, Pedro. Obrigado, Ana Marge. Obrigado, Rio Grande do Norte. Um abraço a vocês. Obrigado, ministro.